Se você me olhar assim de novo, juro que este café vai direto na sua gravata italiana. Amaranta disse isso em voz alta, no meio do corredor, com uma dúzia de funcionários congelados ao redor dela, parecendo estátuas de sal. Ela não tinha planejado falar aquilo. As palavras simplesmente escaparam de sua boca, como se tivessem vida própria, alimentadas por 3 horas de sono, um despertador que não tocou e o olhar glacial daquele homem que a observava como se ela fosse um erro administrativo com pernas. Calix Montenegro não piscou. Ele estava parado em frente ao janelão do 42º andar, com os braços cruzados sobre um terno cinza escuro que parecia costurado diretamente em seu corpo. A luz da manhã jorrava do Mediterrâneo, mas ele não precisava daquele brilho extra. Sua presença já era suficientemente intimidadora. Maxilar marcado, postura militar, olhos cor de âmbar que poderiam congelar o inferno. E naquele momento, esses olhos estavam cravados nela. Amaranta sentiu um calor repentino subir pelo pescoço, mas não desviou o olhar. Havia aprendido há muito tempo que mostrar fraqueza era um convite ao desastre. Então ela levantou o queixo, apertou os dedos em volta do copo de café que ainda segurava e esperou. O silêncio se esticou como uma corda prestes a arrebentar. Um dos assistentes pigarreou. Outro fingiu olhar o celular. Uma mulher de salto altíssimo deu 2 passos para trás, como se quisesse desaparecer entre as paredes de vidro. Calix inclinou a cabeça apenas 1 centímetro, o suficiente para que o gesto parecesse uma ameaça envolta em curiosidade. Uma maneira interessante de começar seu primeiro dia, senhorita Ruiz. Sua voz era grave, controlada, do tipo que não precisava aumentar o volume para ser ouvida em uma sala cheia. Cada palavra saía com a precisão de um bisturi. Amaranta engoliu em seco, mas manteve a compostura. Uma maneira interessante de receber uma estagiária, Sr. Montenegro. Pensei que a empresa valorizava o respeito mútuo. Um murmúrio percorreu o grupo. Alguém tossiu de nervoso. A mulher dos saltos fechou os olhos como se estivesse rezando pela alma de Amaranta. Calix não respondeu de imediato. Simplesmente a estudou com aquela intensidade inquietante que parecia atravessar a roupa, a pele, os ossos, até chegar a algo muito mais profundo. Era como se estivesse lendo um relatório financeiro em vez de olhar para uma pessoa. E então, ele fez algo completamente inesperado. Sorriu. Não foi um sorriso caloroso ou amigável. Foi breve, letal, o tipo de expressão que um predador mostra antes de atacar. Durou apenas 1 segundo, mas foi suficiente para Amaranta sentir um arrepio percorrer sua coluna. Bem-vinda a Montenegro Consulting, senhorita Ruiz. Espero que sua ousadia venha acompanhada de talento. Caso contrário, esta conversa será o ponto alto de sua breve passagem por aqui. Ele se virou e caminhou em direção ao elevador sem olhar para trás, com passos medidos e fatais. As portas se abriram como se estivessem esperando por ele a vida toda. Ele entrou, apertou um botão e desapareceu. O corredor deu um suspiro coletivo. "Você está morta", sussurrou uma voz ao lado dela. Amaranta se virou e encontrou uma mulher de cabelo ruivo-fogo preso em um rabo de cavalo perfeito. Ela vestia um vestido preto justo e óculos de aro grosso que lhe davam um ar de bibliotecária sofisticada. "Sou Irina, coordenadora de recursos humanos. E você acabou de cometer suicídio profissional." "Não foi minha intenção", murmurou Amaranta, sentindo finalmente o peso do que havia feito. "É que ele me olhou como se eu fosse lixo." Irina soltou uma risada seca. "É assim que ele olha para todo mundo. É a configuração padrão dele. Mas a maioria de nós tem o bom senso de não responder. Pelo menos, não em voz alta." Amaranta apertou os lábios. Seu primeiro dia e já havia conseguido inimizar-se com o CEO. Um começo brilhante. "Você acha que ele vai me demitir?" Irina a avaliou com um olhar que parecia pesar suas chances de sobrevivência. "Honestamente, não sei. Calix Montenegro é imprevisível. Já vi gente ser demitida por menos. Mas também já vi como ele recompensa aqueles que o desafiam, se sobreviverem ao processo. Isso não era exatamente reconfortante." Irina apontou para um corredor lateral. "Sua mesa fica por ali. Escritório compartilhado,
terceiro cubículo à esquerda. Sugiro que você mantenha a cabeça baixa nas próximas semanas, ou pelo menos até Calix se esquecer que você existe. Amaranta assentiu e caminhou na direção indicada, sentindo os olhares dos outros funcionários cravados em suas costas como alfinetes. Alguns pareciam compadecidos, outros simplesmente curiosos para ver quanto tempo ela duraria. O cubículo era pequeno, mas funcional. Mesa de madeira clara, computador de última geração, uma cadeira ergonômica que provavelmente custava mais que o aluguel mensal dela. Ela deixou a bolsa no chão, sentou-se e exalou lentamente. O que diabos ela tinha acabado de fazer? Seu celular vibrou. Uma mensagem da sua melhor amiga, Lena. Como está o primeiro dia no paraíso corporativo? Amaranta digitou rápido. Acabei de ameaçar o CEO de jogar café nele. Acho que vou precisar atualizar meu currículo esta noite. A resposta veio em segundos. Ha. Isso é tão a sua cara. Mas falando sério, você está bem? Amaranta olhou para o janelão. De sua posição, podia ver o mar ao longe, brilhando sob o sol do meio da manhã. Barcelona era linda. Esta oportunidade era única, e ela tinha acabado de arruinar tudo por causa da sua maldita língua afiada. Estou bem, eu acho. Te conto depois. Guardou o celular e tentou se concentrar nos e-mails de boas-vindas que havia recebido. Políticas da empresa, horários, códigos de acesso. Tudo muito profissional, muito polido, muito Montenegro. Passaram-se 2 horas. Amaranta preencheu os formulários obrigatórios, revisou os projetos em andamento e tentou ignorar os olhares furtivos dos colegas de escritório. Ninguém se aproximou para falar com ela. Era como se ela carregasse uma placa invisível dizendo contaminação biológica. Mantenha distância. Às 11 em ponto, seu computador emitiu um som. Nova notificação. Amaranta clicou e o coração disparou. Era um e-mail de Calix Montenegro. Assunto: reunião. Sala de conferências principal. 11h15 am. Não havia mais texto. Apenas aquelas poucas palavras frias e diretas como um tiro. Amaranta olhou para o relógio. Tinha 15 minutos. Ela se levantou, alisou a blusa cor marfim que ainda tinha uma mancha de café na barra e caminhou para a sala de conferências com pernas que pareciam feitas de gelatina. A sala era enorme. Mesa de mogno, cadeiras de couro, telas em cada parede. E no centro, Calix Montenegro em pé, revisando algo em seu tablet. Ele não levantou os olhos quando ela entrou. Amaranta fechou a porta suavemente e ficou parada, esperando. Passaram-se 10 segundos, 20, 30. Finalmente, ele falou. Sente-se. Amaranta obedeceu, escolhendo uma cadeira do outro lado da mesa. Distância de segurança. Calix pousou o tablet sobre a mesa e olhou diretamente para ela. Esta manhã, você me desrespeitou na frente da minha equipe. Não era uma pergunta. Amaranta respirou fundo. Esta manhã, o senhor me olhou como se eu não merecesse estar aqui. Silêncio. Calix inclinou a cabeça, estudando-a com aquela intensidade que parecia desmontar cada uma de suas defesas. E isso te ofendeu? Me incomodou, corrigiu ela. Há uma diferença. Pela primeira vez, algo mudou em sua expressão. Não era exatamente divertimento, mas também não era o gelo polar de antes. Interessante. A maioria das pessoas aqui se esforça para me agradar. Você parece determinada a fazer o contrário. Não estou tentando ser desagradável, disse Amaranta, escolhendo suas palavras com cuidado. Só acredito que o respeito deve ser mútuo, independentemente da hierarquia. Calix recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Respeito se ganha. Não se dá de presente. Exato. E isso funciona nas duas direções. O silêncio voltou a cair sobre a sala, mas desta vez era diferente. Havia algo elétrico no ar, algo que Amaranta não conseguia nomear, mas que sentia em cada terminação nervosa. Calix a observou por um longo momento. Depois, para a surpresa dela, assentiu levemente. Você tem coragem. Isso é bom. A covardia me entedia. Amaranta piscou. Isso era um elogio? Ele se levantou, caminhou até o janelão e contemplou a cidade. Vou lhe dar uma chance. Há uma reunião com investidores em 2 horas.
Você vai participar, vai observar. Não vai falar a menos que eu peça. Considere isso seu primeiro teste. Amaranta sentiu uma mistura de alívio e adrenalina. Obrigada, Sr. Montenegro. Ele não se virou. Não me agradeça ainda. Se você me desafiar em público de novo, não haverá segunda chance. Entendido? Entendido. Amaranta se levantou e caminhou até a porta. Ela estava com a mão na maçaneta quando a voz de Cálix a deteve. Senhorita Ruiz. Ela se virou. Os olhos deles se encontraram através do espaço e, por um instante, Amaranta sentiu algo parecido com um choque elétrico. Se você quer respeito, comece dando. Ela sorriu de leve. Foi exatamente o que pensei quando disse. A sala de reuniões cheirava a couro recém-polido e ambição contida. Amaranta entrou atrás de Cálix, sentindo o peso de todos os olhares masculinos que a avaliavam com a sutileza de um scanner de aeroporto. 6 homens engravatados rodeavam a mesa oval, cada um com seu laptop aberto e sua expressão de importância inflada. Pareciam clones corporativos, gravatas escuras, relógios caros, sorrisos ensaiados que não chegavam aos olhos. Cálix indicou uma cadeira no canto, longe da mesa principal. Ali. Amaranta obedeceu sem protestar. Ela havia prometido ser invisível e, por uma vez na vida, tentaria cumprir. A reunião começou com números tediosos e projeções ainda mais enfadonhas. Amaranta fazia anotações mentalmente enquanto os executivos desfilavam suas apresentações, como se estivessem competindo para ver quem conseguia parecer mais impressionante, usando a menor quantidade de palavras compreensíveis. Cálix presidia da cabeceira, com aquela quietude predadora que fazia parecer que cada movimento na sala dependia de sua aprovação silenciosa. Ele não interrompia, mal assentia, mas sua presença dominava o espaço como um ímã escuro. Tudo corria bem até que Javier Montoro, o diretor de operações, um homem com entradas proeminentes e um sorriso de tubarão, começou sua apresentação. Como podem ver no slide 7, implementamos medidas de otimização de pessoal que resultarão em uma redução de 15% nos custos operacionais para o próximo trimestre. Amaranta franziu a testa. Otimização de pessoal. Que maneira elegante de dizer demissões em massa. Javier continuou cada vez mais animado, como se estivesse anunciando uma promoção de Natal em vez da destruição de empregos. Naturalmente, isso implicará certos ajustes nos departamentos menos rentáveis. Identificamos áreas onde a produtividade não justifica o investimento. Os números não mentem, cavalheiros. Cálix não disse nada. Seu rosto permanecia impassível, quase entediado. Mas então, Javier cometeu um erro. Claro, alguns funcionários simplesmente não têm a capacidade necessária para se adaptar ao ritmo que exigimos. Não é crueldade, é eficiência. Se não conseguem render, para que mantê-los? Isto é um negócio, não uma instituição de caridade. Amaranta sentiu algo quente e pontiagudo subir por sua garganta. Não, fique quieta. Não é seu lugar. Mas as palavras de Javier continuavam ressoando em sua cabeça, a forma desdenhosa com que ele disse alguns funcionários, como se fossem peças descartáveis em um tabuleiro de xadrez que ele controlava. E então, ela viu algo que acendeu a faísca final. Um dos assistentes mais jovens, um rapaz de não mais de 25 anos, que estava fazendo anotações em silêncio, baixou os olhos para as mãos. Seus ombros afundaram levemente, como se as palavras de Javier o tivessem atingido pessoalmente. Amaranta conhecia aquela postura. Ela a tinha visto no espelho muitas vezes. Sua mão se levantou antes que seu cérebro pudesse detê-la. Com licença. O silêncio caiu como uma guilhotina. Javier parou no meio de uma frase, com a boca ainda aberta. Os outros executivos se viraram para ela como corujas surpresas. O jovem assistente levantou a cabeça, com os olhos arregalados. E Cálix? Cálix a atravessou com um olhar que poderia ter congelado o Mediterrâneo. Amaranta engoliu em seco, mas era tarde demais para recuar. O senhor fala de eficiência como se fosse a única coisa que importa. Mas já considerou o custo humano dessas decisões? Javier olhou para ela como se ela tivesse se materializado do nada.
E você é Amaranta Ruiz, estagiária. E sim, talvez eu não tenha sua experiência nem sua posição, mas sei reconhecer quando alguém está usando números para justificar falta de empatia. Um murmúrio percorreu a sala. Alguém sufocou uma risada nervosa. Javier semicerrou os olhos. Falta de empatia? Garota, este é o mundo real. As empresas se movem por resultados, não por sentimentos. Os resultados são gerados por pessoas, replicou Amaranta, sentindo sua voz ganhar firmeza. Pessoas que têm famílias, responsabilidades, vidas inteiras que dependem desses empregos que o senhor está disposto a eliminar com um clique. Talvez os números não importem para o senhor, mas as consequências deveriam importar. Javier soltou uma gargalhada seca. Que comovente! Você trouxe violinos para acompanhar seu discurso? O comentário provocou algumas risadas constrangidas ao redor da mesa, mas Amaranta não recuou. Não preciso de violinos. Só preciso salientar que uma empresa que trata sua gente como descartável acabará ficando sem ninguém que valha a pena reter. Já chega, disse Javier com a voz carregada de irritação. Não sei quem te deixou entrar aqui, mas claramente você não entende como as coisas funcionam. Eu entendo perfeitamente como funcionam, e justamente por isso acho inaceitável. A temperatura na sala pareceu cair vários graus. Javier se virou para Calix esperando apoio. Senhor Montenegro, isso é ridículo. Não vou tolerar que uma estagiária inexperiente questione minhas decisões estratégicas na frente de toda a equipe diretiva. Todos os olhos se cravaram em Calix. Ele não havia se movido durante toda a troca. Permanecia recostado na cadeira, com os dedos entrelaçados sobre a mesa, observando a cena como se estivesse assistindo a uma peça de teatro particularmente interessante. O silêncio se estendeu. Pesado. Sufocante. Amaranta sentiu seu coração bater tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvir. Finalmente, Calix falou. Senhor Montoro. Sua voz era suave. Demasiado suave. Javier se endireitou com um sorriso de vitória antecipada. Sim, senhor. Em que momento eu lhe dei permissão para humilhar um membro desta equipe? O sorriso de Javier vacilou. Eu não... Ela estava fora de lugar. Ela levantou uma perspectiva válida. O senhor respondeu com sarcasmo e condescendência. Duas coisas que não tolero na minha empresa. O rosto de Javier passou do branco para o vermelho. Com todo respeito, senhor Montenegro, o senhor não pode estar falando sério. Esta garota mal está aqui há meio-dia e já está desafiando protocolos estabelecidos. Se você quer respeito, senhor Montoro, comece dando. As palavras atingiram a sala como um trovão. Amaranta sentiu um arrepio percorrer sua coluna. Calix tinha acabado de usar exatamente as mesmas palavras que ela havia dito a ele naquela manhã. Javier abriu a boca, mas não saiu som algum. Calix se levantou lentamente com movimentos calculados para maximizar o impacto. Esta reunião está encerrada. Todos podem se retirar. Exceto você, Montoro. Eu e você temos uma conversa pendente sobre o que significa liderança nesta organização. Não era uma sugestão. Os executivos pegaram suas coisas em tempo recorde, evitando contato visual como se a sala estivesse assombrada. O jovem assistente passou por Amaranta e lhe dedicou um sorriso pequeno, agradecido, antes de desaparecer pela porta. Em menos de um minuto, restavam apenas 3 pessoas: Calix, Javier e Amaranta. Javier a fulminou com o olhar, com ódio puro brilhando em seus olhos. Isso não vai ficar assim, sibilou em voz baixa antes de se virar para Calix. Amaranta saiu da sala com pernas trêmulas, sentindo a adrenalina correr em suas veias como eletricidade líquida. Ela se encostou na parede do corredor, respirando profundamente. O que tinha acabado de acontecer? Ela havia desafiado um diretor, havia interrompido uma reunião executiva, havia ignorado todas as regras não escritas do mundo corporativo e Calix a tinha defendido. Seu celular vibrou. Um novo e-mail. De Calix Montenegro. Para Amaranta Ruiz. Assunto projeto especial. Senhorita Ruiz, compareça ao meu escritório amanhã às 8h am.
Temos que discutir sua participação em um projeto que exige exatamente o tipo de perspectiva desinibida que você demonstrou hoje. Não se atrase. C.M. Amaranta leu a mensagem 3 vezes, tentando decifrar o tom por trás das palavras formais. Era uma promoção? Uma bronca disfarçada? Uma armadilha? Ela não tinha ideia. Mas enquanto guardava o celular e voltava para seu cubículo, sentiu algo estranho agitar-se em seu estômago. Não era medo, era antecipação. Na manhã seguinte, Amaranta chegou 15 minutos antes das 8. Ela tinha dormido apenas 3 horas, ensaiando mentalmente todas as possíveis conversas que poderia ter com Calix Montenegro. O escritório do CEO ocupava toda a esquina norte do edifício. Paredes de vidro, móveis minimalistas, uma vista panorâmica de Barcelona que parecia saída de um filme. Calix estava parado em frente ao janelão com as mãos nos bolsos, observando a cidade acordar. Chegou cedo, disse ele sem se virar. O senhor disse para eu não me atrasar. Eu disse para não se atrasar. Não disse para chegar cedo. Amaranta não soube o que responder a isso. Ele finalmente se virou. Ele vestia uma camisa cinza pérola com as mangas arregaçadas até os cotovelos, sem gravata. Era a primeira vez que o via sem o terno completo, e algo naquela informalidade controlada o tornava ainda mais intimidador. Ontem você fez uma coisa muito estúpida, disse ele, caminhando em direção à sua mesa. Eu sei. Você também fez algo muito corajoso. Amaranta piscou. Calix se apoiou na borda da mesa, cruzando os braços. A maioria das pessoas aqui passa anos aprendendo a não questionar nada. Você está aqui há 2 dias e já desafiou tanto o CEO quanto o diretor de operações. Isso é temeridade ou integridade? Ainda não decidi qual. E se for as 2 coisas? Um sorriso fugaz cruzou o rosto dele, tão breve que Amaranta quase achou que o tinha imaginado. Então talvez você possa ser útil. Ele se endireitou e caminhou até ela, diminuindo a distância até ficar a menos de 1 metro. Vou organizar um evento para investidores internacionais em 6 semanas. Preciso de alguém que pense diferente, que não tenha medo de apontar quando algo não faz sentido. Alguém que não esteja contaminado por anos de política corporativa. Ele fez uma pausa, sustentando o olhar dela. Você está disposta a trabalhar diretamente comigo nisso? O coração de Amaranta bateu mais rápido. Sim. Bom, porque isso não será fácil. Vamos passar muito tempo juntos. E eu tenho padrões muito altos. Eu consigo lidar com isso. Calix inclinou a cabeça levemente, estudando-a com aquela intensidade que fazia o ar parecer mais denso. Assim espero, Amaranta. Porque se aceitar, não há volta. Ele estendeu a mão. Ela a apertou. O contato foi breve, profissional, mas quando as palmas das mãos se tocaram, Amaranta sentiu uma corrente elétrica que não tinha nada a ver com negócios. Trabalhar com Calix Montenegro era como dançar tango com um bloco de gelo. Lindo, perigoso e exaustivo. Amaranta descobriu isso durante a primeira semana, quando passaram 12 horas seguidas revisando propostas para o evento de gala. Ele rejeitava ideias com a velocidade de um franco atirador. Muito convencional, muito óbvio, muito chato. Seus padrões eram tão altos que beiravam o inatingível. Não quero mais um evento corporativo onde todos fingem estar interessados enquanto contam os minutos para ir embora, ele havia dito, jogando a 10ª proposta rejeitada sobre a mesa dela. Quero algo que os faça lembrar por que investiram em nós. Amaranta mordeu o interior da bochecha para não replicar que talvez suas expectativas fossem ridiculamente impossíveis. Mas ela havia aprendido a escolher suas batalhas. Agora, 2 semanas depois, eles estavam no terraço do edifício, avaliando o espaço para o jantar de gala. O pôr do sol pintava Barcelona em tons dourados e carmesim, com o mar se estendendo no horizonte como uma promessa líquida. Aqui, disse Calix, apontando para o centro do terraço. Mesas redondas, não retangulares. Quero conversa, não hierarquias visíveis. Amaranta anotou em seu tablet, tentando ignorar como o vento brincava com o cabelo dele, desarrumando-o apenas o suficiente para fazê-lo parecer menos intocável. E a iluminação? Quente, mas não romântica. Sofisticada, não cafona. Essas são instruções contraditórias. Ele a olhou de soslaio.
É por isso que eu preciso de você aqui, para traduzir minhas contradições em algo funcional. Amaranta não pôde evitar sorrir. Você acabou de admitir que é contraditório? Eu acabei de admitir que confio no seu critério. Não o desperdice sendo arrogante. Mas havia algo em seu tom que não era totalmente sério. Algo quase brincalhão. Eles continuaram caminhando pelo espaço, discutindo detalhes de buffet, distribuição de assentos, música ambiente. Era estranho como haviam desenvolvido um ritmo. Ela propunha, ele questionava, ela defendia ou modificava, ele aceitava ou rejeitava. Uma dança verbal que funcionava melhor do que Amaranta teria imaginado. Você tem um bom olho para os detalhes, comentou Calix enquanto revisavam amostras de decoração floral. Eu não esperava isso de alguém tão explosiva. Explosiva? Amaranta ergueu uma sobrancelha. Prefiro o termo apaixonadamente expressiva. Prefira o que quiser. O resultado é o mesmo. Você causa impacto. Ela não soube se isso era um elogio ou uma crítica disfarçada. Calix verificou algo em seu relógio. Temos uma reunião com os fornecedores em 30 minutos. Nos vemos lá embaixo. Amaranta assentiu e ele se dirigiu para o elevador. Mas no meio do caminho, parou. Sem aviso. Sem razão aparente. Simplesmente ficou imóvel, olhando para o mar. Amaranta franziu a testa e caminhou até ele. Calix. Ele não respondeu. Seu rosto havia perdido toda a expressão, como se uma cortina invisível tivesse caído sobre suas feições. Você está bem? Nada. O instinto de Amaranta gritou que algo estava errado. Ela se aproximou mais até ficar ao lado dele. Ei, o que está acontecendo? Finalmente ele piscou, lentamente, como se estivesse voltando de algum lugar distante. Nada. Eu só estava pensando. Mas sua voz soava diferente, mais opaca, menos afiada. Amaranta o estudou por um momento. Havia algo vulnerável na forma como ele segurava os ombros, algo que não combinava com a armadura impecável que ele sempre usava. Tem certeza? Calix olhou para ela, realmente a olhou, e pela primeira vez Amaranta viu algo além do controle. Cansaço. Meu pai construiu esta empresa do zero, disse ele de repente. Passou 30 anos erguendo-a, e agora eu tenho que mantê-la de pé sem decepcioná-lo. Não era o tipo de confissão que Amaranta esperava ouvir, especialmente não dele. Aposto que ele estaria orgulhoso do que você conquistou. Calix soltou uma risada sem humor. Você não me conhece o suficiente para fazer essa aposta. Talvez não, mas sei reconhecer quando alguém se exige demais. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois balançou a cabeça, como se quisesse se livrar do momento de fraqueza. Vamos nos atrasar. E assim, sem mais nem menos, a parede se levantou novamente. Durante os dias seguintes, Amaranta não conseguiu tirar aquela conversa da cabeça. Ela tinha visto um vislumbre do homem por trás do CEO, e isso mudava algo fundamental na forma como o percebia. Ele não era mais apenas o executivo temível, era alguém que carregava um peso invisível nos ombros. A reunião com os fornecedores foi um desastre controlado. O florista insistia que orquídeas brancas eram a única opção elegante, enquanto Calix argumentava que eram previsíveis. Amaranta acabou sugerindo jasmins combinados com ramos de oliveira e, para sua surpresa, os dois homens concordaram. Viu? Murmurou Calix quando o florista saiu. É exatamente por isso que preciso de você aqui. Você encontra o ponto de equilíbrio sem sacrificar a qualidade. Amaranta sentiu um calor estranho no peito com o elogio. Só estou fazendo o meu trabalho. Você está fazendo mais do que isso. Os olhos dele se encontraram por um segundo mais longo do que o necessário, e Amaranta sentiu aquele formigamento familiar na base do pescoço. Aquele que aparecia toda vez que Calix a olhava assim. Ela pigarreou e voltou sua atenção para os documentos. Ainda falta o tema do menu. O chefe quer apresentar 3 opções na próxima semana. Bom, bloqueie a tarde de quinta-feira. Iremos fazer uma degustação. Nós dois? Sozinhos? Calix ergueu uma sobrancelha. Isso é um problema? Não. Só... O senhor geralmente não faz degustações pessoalmente. Este evento é importante. Quero supervisionar cada detalhe.
Havia lógica nisso, lógica perfeita e razoável. Então, por que o coração de Amaranta batia mais rápido? A quinta-feira chegou envolta em uma chuva fina que lavava as ruas de Barcelona. Amaranta encontrou Càlix em frente a um restaurante boutique no bairro Gótico, um lugar escondido entre vielas antigas que parecia saído de outra época. Ele chegou em um carro escuro, sem motorista. Algo incomum. O senhor dirigiu? Às vezes eu preciso da ilusão de controle sobre alguma coisa, respondeu ele, com um tom que poderia ter sido irônico. O interior do restaurante era íntimo, paredes de pedra, iluminação suave de velas, apenas 6 mesas. O chefe os recebeu pessoalmente. Um homem mais velho com olhos vivazes e mãos que se moviam enquanto ele falava, como se estivesse regendo uma orquestra invisível. A degustação começou com entradas delicadas, tartar de atum com abacate e gengibre, croquetes de presunto ibérico com trufa, polvo à galega com um toque de páprica defumada. Amaranta provou cada prato com atenção, fazendo anotações mentais sobre texturas e sabores. Mas era difícil se concentrar quando Càlix estava sentado à sua frente, tão perto que ela podia ver as pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos dele. "O que você acha?" perguntou ele depois de provar o polvo. "É excelente, mas talvez muito ousado para investidores conservadores. Investidores conservadores são chatos. Investidores conservadores têm dinheiro." Càlix sorriu, um sorriso real, não aquele que ele usava como arma. "Ponto para você." Eles continuaram com os pratos principais: lombo de cordeiro com redução de vinho tinto, robalo assado com ervas mediterrâneas, risoto de cogumelos com parmesão envelhecido. Cada mordida era uma experiência, e Amaranta se viu relaxando pela primeira vez em semanas. "Nunca te vi assim", comentou Càlix de repente. "Assim como? Tranquila, sem estar pronta para saltar na defensiva." Amaranta largou o garfo. "Talvez porque você não está me atacando." "Eu não ataco. Eu desafio." Semântica. Ele se inclinou levemente para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Sabe qual é o seu problema, Amaranta? Que eu trabalho para um perfeccionista obsessivo? Que você tem tanto medo de parecer fraca que se esquece que vulnerabilidade não é fraqueza." As palavras atingiram mais forte do que Amaranta esperava. Ela abriu a boca para replicar, mas não encontrou palavras. Porque ele estava certo. Maldita seja, ele estava certo. "Você faz exatamente a mesma coisa", disse ela finalmente, com a voz mais suave. "Você se esconde atrás desse terno perfeito e dessa frieza calculada. Como se deixar alguém ver algo real fosse um pecado capital." Càlix não desviou o olhar. Touché. O ar entre eles mudou. Tornou-se mais denso, carregado de algo inominável que fazia cada respiração parecer deliberada. O chefe voltou com as sobremesas, quebrando o momento. Eles provaram 3 opções: torta de chocolate com framboesas, panacota com calda de manga e um soufflé de limão que derretia na boca como uma nuvem ácida. "O soufflé", disseram os dois ao mesmo tempo. Os olhos deles se encontraram e ambos riram. Foi um som estranho, quase fora de lugar vindo de Càlix, mas genuíno. "Parece que podemos concordar em algo", disse Amaranta. Aparentemente. Eles saíram do restaurante 2 horas depois, com o menu decidido e uma lista de ajustes finais. A chuva havia cessado, deixando as ruas brilhantes sob os lampiões antigos. Càlix caminhou até seu carro, mas parou com a mão na maçaneta. "Amaranta." Ela se virou. Ele a observou por um momento que pareceu eterno, com uma expressão que ela não soube decifrar. "Obrigado." "Pelo quê?" "Por não me deixar fazer tudo do meu jeito o tempo todo." Antes que ela pudesse responder, ele se aproximou. Não muito. Apenas o suficiente para que o espaço entre eles se reduzisse a centímetros. "Você é perigosa", murmurou. "Eu? É você quem intimida meio prédio só por existir." "Não estou falando disso." A mão dele se levantou, quase roçando o braço dela. "Quase, mas não totalmente. Você me faz querer baixar a guarda, e isso nunca me acontece." O coração de Amaranta batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. "Talvez você devesse tentar", sussurrou,
Baixar a guarda, digo. Calix deu um passo para trás, quebrando o feitiço. Eu não posso. Não ainda. Ele entrou no carro e deu partida, deixando-a sozinha sob o lampião com o pulso acelerado e 1000 perguntas sem resposta girando em sua cabeça. Amaranta caminhou para a estação de metrô, sentindo o fantasma do quase toque na pele. O distanciamento chegou sem aviso, instalando-se entre eles como um convidado indesejado. Depois daquela noite em frente ao restaurante, Calix se recolheu em sua fortaleza de gelo. Os e-mails se tornaram breves, as reuniões estritamente profissionais, as conversas despidas de qualquer rastro de intimidade. Era como se ele tivesse decidido que admitir sua vulnerabilidade tinha sido um erro tático que precisava ser corrigido imediatamente. Amaranta fingia que não se importava. Mentira. Ela se importava mais do que estava disposta a reconhecer, até mesmo na frente do espelho. Você está esquisita, apontou Irina certa tarde, aparecendo ao lado de sua mesa com 2 xícaras fumegantes. Café da paz. Me conte o que está acontecendo. Amaranta aceitou a xícara, grata pela cafeína e pela companhia. Nada, só cansada do evento. Falta uma semana e ainda há 1000 detalhes para resolver. Irina sentou-se na beira da mesa, seus olhos verdes muito perspicazes para o gosto de Amaranta. Você tem certeza de que é só o evento? Porque eu te vi olhando para o escritório do chefe como se quisesse incendiá-lo ou entrar correndo. Ainda não decidi qual dos dois. Os 2 parecem tentadores. Aham. Então tem a ver com o Sr. Montenegro. Amaranta suspirou. Não adiantava negar. É complicado. O amor sempre é. Não é amor. Eu nem sei o que é. Só sei que um dia estávamos conectados. E no dia seguinte, ele construiu uma parede tão alta que eu precisaria de equipamento de escalada para atravessar. Irina tomou um gole de seu café, pensativa. Você sabe o que me disseram quando comecei a trabalhar aqui? Que Calix Montenegro não tem relacionamentos. Ele tem transações. Tudo na vida dele é estratégia, cálculo, controle. Talvez o que te assuste não seja o fato de ele ter levantado um muro, mas sim o de ele tê-lo deixado cair por um momento. As palavras ecoaram no peito de Amaranta como uma sineta. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou. Uma mensagem de Calix. Jantar de investidores esta noite. Preciso que compareça. Traje formal. Te busco às 7. Amaranta olhou para a tela, sentindo uma mistura de irritação e antecipação. Falando no rei, murmurou Irina, lendo por cima do ombro dela. O que você vai fazer? Ir, eu suponho. É o meu trabalho. Claro, seu trabalho. Continue dizendo isso a si mesma. Às 7 em ponto, Amaranta esperava no hall de seu prédio com um vestido cor esmeralda que havia comprado em um ataque de impulsividade. O decote em V era ousado sem ser escandaloso, e o tecido se ajustava em todos os lugares certos antes de cair em uma saia fluida que roçava seus joelhos. Ela tinha prendido o cabelo em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas que emolduravam seu rosto. Saltos pretos completavam o conjunto. Quando o carro de Calix parou na frente dela, Amaranta respirou fundo e saiu. Ele desceu para abrir a porta para ela e, por um segundo completo, simplesmente ficou imóvel. Os olhos dele percorreram cada centímetro dela com uma intensidade que fez a temperatura do ar aumentar vários graus. Ele não disse nada. Não precisava. A forma como seu maxilar se apertou dizia o suficiente. Você está... Ele começou, mas não terminou a frase. Pronta? Completou Amaranta, erguendo uma sobrancelha. É impressionante. A palavra saiu em voz baixa, quase como se ele não quisesse tê-la pronunciado em voz alta. Amaranta entrou no carro antes que seu sorriso a denunciasse. O trajeto foi silencioso. Não desconfortável, mas também não relaxado. Era o tipo de silêncio carregado que acontece quando 2 pessoas têm coisas demais para dizer e nenhuma ideia de por onde começar. Calix dirigia com aquela precisão característica, cada movimento calculado. Ele vestia um terno preto impecável com camisa grafite sem gravata, o botão superior desabotoado, em uma concessão mínima à informalidade. Quantos investidores estarão lá esta noite?
Perguntou Amaranta, quebrando o silêncio. 12. Os mais importantes da Europa e da Ásia. Este jantar é o prelúdio do evento principal. Um teste para ver se valemos o tempo deles. Sem pressão, então. Ele a olhou de soslaio. Eu te deixo nervosa? A situação me deixa nervosa. Você é só... você. Não tenho certeza se isso foi um insulto ou um elogio. Eu também não. Um fantasma de sorriso cruzou o rosto de Calix, tão fugaz que Amaranta quase o imaginou. O restaurante era um daqueles lugares que não aparecem em guias turísticos porque não precisam. Exclusivo a ponto de ser quase secreto, com um maître que cumprimentou Calix pelo nome e os guiou para um salão privado no segundo andar. Os investidores já estavam lá. Homens e mulheres de diferentes idades e nacionalidades, todos vestidos com aquela elegância discreta que grita dinheiro sem a necessidade de logotipos visíveis. Calix fez as apresentações com fluidez. Amaranta apertou mãos, sorriu nos momentos apropriados, memorizou nomes e rostos com a velocidade de alguém que aprendeu a sobreviver em espaços onde não pertence. Durante o jantar, ela se sentou ao lado de uma mulher francesa chamada Margot, diretora de um fundo de investimento em tecnologia. A conversa fluiu surpreendentemente bem, passando de análise de mercado à literatura contemporânea sem esforço aparente. Mas Amaranta estava ciente de cada movimento de Calix do outro lado da mesa. A forma como ele gesticulava ao falar, como sua risada, rara, mas devastadora, surgia quando alguém dizia algo genuinamente inteligente. O modo como seus olhos buscavam os dela a cada poucos minutos, como se ele precisasse confirmar que ela ainda estava ali. Na metade do jantar, Amaranta se desculpou para ir ao banheiro. Ela precisava de um momento de descanso longe de toda aquela intensidade concentrada. O banheiro era tão elegante quanto o resto do lugar. Mármore italiano, iluminação perfeita, flores frescas em um vaso de cristal. Ela lavou as mãos lentamente, observando seu reflexo. O que ela estava fazendo? Este não era o mundo dela. Estas não eram as pessoas dela. E Calix era um enigma envolto em controle e contradições que provavelmente a destruiria se ela se aproximasse demais. Mas então, ela se lembrou da forma como ele a tinha olhado naquela noite em frente ao restaurante. A vulnerabilidade em sua voz, quando ele admitiu que ela o fazia querer baixar a guarda. Isso era real. Tinha que ser. Ela saiu do banheiro decidida a... O quê, exatamente? Ela não sabia. Mas o universo decidiu por ela. Ao dobrar a esquina do corredor, ela colidiu diretamente contra um corpo sólido. Mãos fortes a seguraram pela cintura para evitar que ela caísse. Calix. Cuidado, murmurou ele, mas não a soltou. Amaranta levantou o olhar e se viu presa naqueles olhos cor de âmbar que a fitavam com uma intensidade que roubava o oxigênio do ar. Me desculpe. Eu não estava olhando. Você nunca está. Não soou como crítica. Soou como observação. Como admiração. As mãos dele continuavam em sua cintura, firmes, mas não invasivas. Ela podia sentir o calor das palmas dele atravessando o tecido do vestido, marcando-a. Você deveria voltar, disse Amaranta, mas sua voz saiu muito rouca. Os investidores podem esperar. O corredor estava vazio. Apenas os dois presos naquele espaço liminar entre o profissional e o pessoal. Por que você me evita? As palavras escaparam antes que Amaranta pudesse detê-las. Calix fechou os olhos por um momento, como se a pergunta doesse fisicamente. Por que eu estou com medo? A honestidade brutal da confissão a deixou sem ar. De quê? Ele abriu os olhos, e o que Amaranta viu ali fez seu coração parar. Desejo, medo, anseio, resistência. Tudo misturado em uma tempestade que ameaçava destruir aquele controle férreo que ele mantinha sobre si mesmo. Distro, sussurrou ele, aproximando-se milímetros mais. De você. Do que você faz com minhas certezas. A respiração dele roçava sua testa. Se Amaranta se inclinasse apenas um pouco, os lábios dele se encontrariam. Calix, me diga para parar. Eu não posso. Algo se quebrou em sua expressão, a última defesa caindo como cristal sobre pedra.
Ele se inclinou em direção a ela, fechando a distância em câmera lenta. Amaranta prendeu a respiração, sentindo como o mundo se reduzia àquele ponto infinitesimal, onde as bocas deles estavam prestes a se encontrar, tão perto. Tão malditamente perto que ela podia saborear a promessa no ar. E então o celular dele vibrou em seu bolso, quebrando o feitiço como um martelo contra vidro. Calix se afastou bruscamente, pegando o dispositivo com movimentos ríspidos. Leu a tela e seu rosto se transformou de volta àquela máscara profissional que ela tanto odiava. Os sócios de Tóquio acabaram de chegar. Eu tenho que voltar. Amaranta assentiu, incapaz de articular uma palavra. Ele deu um passo para trás, depois outro, colocando distância física entre eles. Mas antes de desaparecer na esquina, ele parou. Isto não é um jogo para mim, Amaranta. Se começarmos algo, não haverá volta. Você está pronta para isso? Ele não esperou por uma resposta. Simplesmente se foi, deixando-a sozinha no corredor com o pulso disparado e a sensação de que algo fundamental tinha acabado de mudar entre eles. Amaranta se apoiou na parede, levando uma mão ao peito onde seu coração batia como um tambor de guerra. Ela estava pronta? Ela não tinha ideia. Mas ela sabia, com certeza absoluta, que já era tarde demais para recuar. O dia do evento chegou envolto em uma ansiedade elétrica, que fazia vibrar cada superfície do edifício. Amaranta tinha dormido 3 horas, talvez 4. Os números se confundiam em sua cabeça, enquanto ela verificava pela enésima vez se cada detalhe estava no lugar. Flores, menu, iluminação, lista de convidados, disposição dos assentos. Tudo perfeitamente orquestrado para uma noite que definiria o futuro da Montenegro Consulting. E também, talvez, o futuro do que quer que existisse entre ela e Calix. Ela não o via desde aquele jantar 3 dias atrás. 3 dias de mensagens breves, sobre logística, e nenhuma menção ao que quase aconteceu naquele corredor. Como se tivessem concordado tacitamente em fingir que aquele momento suspenso nunca existiu. Mas Amaranta o sentia gravado em sua pele. O fantasma das mãos dele em sua cintura. A promessa dos lábios dele a milímetros dos seus. A pergunta que continuava ressoando em sua mente. Você está pronta para isso? Agora, de pé no terraço transformado, ela observava como os últimos raios de sol pintavam Barcelona em tons dourados, enquanto a equipe de buffet fazia os ajustes finais. Tudo parecia perfeito, quase irreal em sua perfeição. Bom trabalho. A voz de Calix veio por trás, profunda e controlada como sempre. Mas Amaranta havia aprendido a detectar as rachaduras naquela armadura, a leve tensão em seu tom. O volume um pouco mais baixo do que o normal. Ela se virou lentamente. Ele vestia um smoking preto que parecia ter sido desenhado especificamente para roubar o fôlego de qualquer um. Gravata de seda cinza, cabelo penteado para trás, aquele porte que transformava cada espaço em seu território pessoal. Mas eram seus olhos que a detinham. Aqueles olhos cor de âmbar que a observavam com uma intensidade que fazia todo o resto desaparecer nas margens. Obrigada, ela conseguiu dizer, odiando como sua voz soava menos firme do que pretendia. Esperemos que os investidores pensem o mesmo. Calix caminhou até ela, com aquela economia de movimentos que o caracterizava. Cada passo deliberado, medido, fatal em sua precisão. Não estou falando apenas do evento. Ele parou a 1 metro de distância, perto demais para ser casual, longe demais para ser íntimo. Você tornou isso possível, Amaranta. Não só com o seu trabalho, com a sua visão. A sua coragem de me desafiar quando eu estava errado. Ela engoliu em seco. Era minha responsabilidade. Era mais do que isso. O ar entre eles se tornou denso, com todas as coisas não ditas que flutuavam como partículas carregadas. Amaranta abriu a boca para responder, mas o som do elevador anunciando a chegada dos primeiros convidados cortou o momento como tesoura contra a linha. Calix piscou, recompondo sua expressão naquela máscara pública que ele usava como escudo. É hora. As 2 horas seguintes foram um turbilhão de conversas estratégicas, apresentações calculadas e sorrisos profissionais. Amaranta se movia entre grupos
com uma desenvoltura que ela não sabia que possuía, traduzindo ideias complexas em linguagem acessível, conectando pessoas que deveriam se conhecer, suavizando tensões com humor sutil. Do outro lado do terraço, Calix a observava. Ela o sentia mesmo quando não podia vê-lo diretamente. Aquela consciência constante de sua presença, como se estivessem conectados por um fio invisível que vibrava a cada movimento. Quando os discursos começaram, Amaranta se refugiou em um canto discreto, grata pelo descanso. Seus pés protestavam dentro dos saltos e seu sorriso profissional precisava de uma pausa. Você esteve brilhante esta noite. Irina apareceu ao lado dela com 2 taças de champanhe. Só estou fazendo o meu trabalho, repetiu Amaranta, aceitando a bebida. Pare de dizer isso. Nós 2 sabemos que isso vai além do trabalho. Amaranta tomou um gole longo antes de responder. É tão óbvio assim? Só para quem está prestando atenção. E acredite, ele também está prestando atenção. Ele não tirou os olhos de você a noite toda. Como que invocado pelas palavras, Calix apareceu em sua linha de visão, conversando com um grupo de investidores japoneses. Mas mesmo àquela distância, Amaranta notou como seus olhos procuravam os dela a cada poucos segundos. Um ímã invisível puxando os 2. Eu tenho que voltar ao trabalho, murmurou Irina com um sorriso cúmplice. Tente não incendiar o prédio com toda essa tensão sexual. Amaranta a fuzilou com o olhar, mas não conseguiu evitar sorrir. O evento continuou fluindo com a elegância de algo perfeitamente coreografado. Os investidores pareciam impressionados, as conversas fluíam, o álcool suavizava as arestas corporativas. Tudo indicava que a noite seria o sucesso de que eles precisavam. Então, bem quando Amaranta começava a relaxar, ela ouviu seu nome. Senhorita Ruiz, certo? Ela se virou e encontrou Javier Montoro parado à sua frente. O mesmo homem que ela havia humilhado naquela reunião semanas atrás. O sorriso dele era afiado como navalha. Senhor Montoro, respondeu ela com cautela. Devo admitir que estou surpreso em vê-la ainda por aqui. Pensei que depois do seu pequeno espetáculo, Calix a teria mostrado a saída. Amaranta manteve sua expressão neutra. Aparentemente, ele valoriza a honestidade. Javier soltou uma risada seca. Honestidade? Ou ele simplesmente gosta o suficiente de você para tolerar sua insolência? As palavras tinham farpas projetadas para ferir. Minha relação com o Sr. Montenegro é estritamente profissional. Claro que sim, é por isso que ele olha para você como se quisesse te despir com os olhos toda vez que está na mesma sala. O calor subiu pelo pescoço de Amaranta, mas ela manteve a compostura. Acho que esta conversa acabou. Ela tentou se afastar, mas Javier deu um passo lateral bloqueando seu caminho. Sabe qual é o seu problema? Você pensa que desafiar a autoridade te torna especial. Mas você é apenas uma estagiária que teve a sorte de chamar a atenção do chefe em um momento de fraqueza. Afaste-se dela. A voz de Calix veio por trás, baixa e letal, como uma lâmina deslizando para fora de sua bainha. Javier se encolheu visivelmente. Amaranta se virou para ver Calix a menos de 2 metros, com uma expressão que poderia congelar o Saara. Nós estávamos apenas conversando, disse Javier, tentando parecer casual. Não, você estava assediando-a. Há uma diferença substancial. O terraço inteiro pareceu prender a respiração. Alguns convidados se viraram discretamente para a cena, fingindo não olhar enquanto absorviam cada palavra. Javier levantou as mãos em falsa rendição. Calma, Calix. Você não precisa defender sua... Termine essa frase e você estará limpando sua mesa amanhã de manhã. Não era uma ameaça, era uma promessa. Javier empalideceu. Por um momento, pareceu que ele iria replicar, mas a inteligência prevaleceu sobre o orgulho. Ele assentiu rigidamente e se afastou com os ombros tensos pela humilhação contida. Calix pegou Amaranta suavemente pelo cotovelo. Venha comigo. Não era uma sugestão. Ele a guiou para longe da multidão, para um canto do terraço onde a música e as conversas se tornavam um fundo distante. Barcelona brilhava abaixo deles como um mar de estrelas terrestres. Você está bem? Perguntou ele, virando-a para ficar em frente a frente. Estou bem, eu não precisava que você me resgatasse. Eu sei.
Mas eu precisava fazer isso de qualquer forma. As mãos dele ainda seguravam seus braços, firmes, mas gentis, como se ela fosse algo valioso que precisava proteger. Você não pode continuar me defendendo assim, disse Amaranta, embora sua voz carecesse de convicção. As pessoas vão falar. Que falem. Calix, eu não me importo com o que eles pensam. A única coisa que me importa é... Ele parou, como se as palavras fossem muito grandes para sua boca. Amaranta deu um passo em direção a ele, fechando o espaço que os separava até que ela pudesse sentir o calor do corpo dele. O que importa para você? Ele fechou os olhos como se estivesse travando uma batalha interna que estava perdendo rapidamente. Você importa. E isso me aterroriza. A confissão caiu entre eles como uma pedra em água parada, criando ondas que mudavam tudo. Amaranta levantou uma mão, roçando a bochecha dele com os dedos. Ele estremeceu com o toque, como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com carinho. Você também me assusta, sussurrou ela. Mas talvez ter medo juntos seja melhor do que estar segura sozinha. Calix abriu os olhos e o que Amaranta viu ali fez seu coração se expandir dolorosamente em seu peito. Rendição. Que se dane tudo, murmurou. E então ele a beijou. Não foi hesitante nem cauteloso. Foi fome e desespero e algo que estava sendo contido por tempo demais. Os lábios dele reivindicaram os dela com uma urgência que roubava pensamento, razão, qualquer coisa que não fosse a sensação de finalmente, finalmente, finalmente. As mãos de Amaranta se emaranharam no cabelo dele, puxando-o para mais perto, como se a distância fosse dor física. Ele a apertou contra seu corpo, uma mão em sua cintura, a outra deslizando para a nuca, segurando-a como se ela fosse a única coisa real em um mundo de ilusões. O beijo se aprofundou, tornou-se mais urgente, mais necessitado. Anos de controle se quebrando em segundos, semanas de tensão explodindo em contato. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam como se tivessem corrido quilômetros. Calix encostou a testa na dela, com os olhos fechados. Se fizermos isso, sua voz estava rouca, arranhada. Se realmente fizermos isso, não haverá volta. Eu te avisei antes, eu estou falando sério. Amaranta sorriu contra os lábios dele. Então pare de avisar e comece a viver. Ele a beijou de novo, mais suave desta vez, mas não menos intenso. Uma promessa selada com o contato. Quando voltaram ao evento minutos depois, algo fundamental havia mudado. Eles não tentaram esconder, não fingiram, simplesmente existiram no mesmo espaço com uma honestidade que fazia o ar vibrar diferente. E enquanto Calix fazia seu discurso final, agradecendo aos investidores, seus olhos encontraram os de Amaranta na multidão. Desta vez, quando ele sorriu, foi só para ela. O apartamento de Calix era exatamente como Amaranta havia imaginado. Minimalista até a medula, com linhas limpas e uma estética que gritava controle em cada superfície polida, exceto pela vista. Os janelões ocupavam toda a parede oeste, oferecendo um panorama de Barcelona que roubava o fôlego mesmo às 3 da madrugada. A cidade dormia sob um manto de luzes cintilantes, com o Mediterrâneo se estendendo além como uma promessa escura. Amaranta estava descalça sobre o chão de mármore frio, envolta na camisa de Calix que lhe ficava ridiculamente grande. Ela segurava uma xícara de chá entre as mãos, enquanto observava como as primeiras insinuações do amanhecer coloriam o horizonte. O evento havia terminado há horas. Os investidores haviam partido com promessas firmes e contratos quase selados. Tudo tinha sido um sucesso retumbante, mas Amaranta mal se lembrava dos detalhes. A única coisa que permanecia gravada com clareza cristalina era o momento em que Calix a havia pegado pela mão, depois do último convidado, a tinha levado para o carro dele e perguntado com uma vulnerabilidade desarmante: "Você vem comigo?" Ela não precisou pensar na resposta. Agora, parada em frente àquele janelão infinito, ela sentiu braços a rodeando por trás. Calix apoiou o queixo no ombro dela, com o cabelo ainda úmido do banho. "Não consegue dormir?" murmurou ele contra o pescoço dela. "Muitas emoções. Meu cérebro não sabe como processá-las todas de uma vez.
Ele a virou suavemente para ficarem frente a frente. Ele vestia apenas calças de pijama, deixando seu torso definido exposto. Mas era sua expressão que capturava toda a atenção de Amaranta. Aberta, sem defesas, quase terna. Você se arrepende? A pergunta veio em voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio do apartamento. Amaranta largou a xícara na mesa próxima e pegou o rosto dele entre as mãos. De nada. E você? Calix fechou os olhos, inclinando-se para o toque dela como se fosse oxigênio. Passei anos construindo muralhas, convencendo-me de que sentir algo real era fraqueza. E então você chega, derrubando tudo com sua honestidade brutal e sua risada terrível em momentos inapropriados. Amaranta soltou uma risada suave. Minha risada não é terrível. É pavorosa. E eu a amo. Ele a beijou então, lento e profundo, como se tivessem todo o tempo do mundo. Não havia urgência desta vez. Apenas certeza. Quando se separaram, Calix a guiou para o sofá. Eles se sentaram juntos, ela aninhada contra o lado dele, as pernas entrelaçadas em uma intimidade que ia além do físico. Me conte algo que mais ninguém sabe, pediu Amaranta, traçando círculos distraídos sobre o peito dele. Ele permaneceu em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Mas então ele falou, com a voz carregada de algo antigo e doloroso. Meu pai morreu há 5 anos. Um infarto fulminante enquanto revisava relatórios em seu escritório. Ele tinha 58, muito jovem, muito cheio de planos não cumpridos. Amaranta levantou o olhar, encontrando os olhos dele brilhantes de emoção contida. Eu sinto muito. Foi o legado dele que herdei. Não apenas a empresa, mas a obsessão pela perfeição. A incapacidade de permitir erros, o medo constante de não ser suficiente. Sua voz falhou ligeiramente na última palavra, tão sutilmente que alguém menos atento não teria notado. É por isso que você trabalha até a exaustão, compreendeu Amaranta. Não é ambição, é medo. Calix assentiu lentamente. A cada decisão que tomo, a cada estratégia que implemento, eu me pergunto, ele estaria orgulhoso? Ou ele veria minhas escolhas como traição a tudo o que ele construiu? Amaranta se inclinou para olhá-lo diretamente. Sabe o que eu acho? Que seu pai te amava mais do que a empresa dele, e que a única coisa que ele ia querer é te ver feliz, não perfeito. Eu não posso saber disso com certeza. Não. Mas você pode escolher acreditar. Você pode escolher viver, em vez de apenas sobreviver. Calix a estudou com aquela intensidade que a fazia sentir como se ele pudesse ver direto em sua alma. Como você faz isso? O quê? Dizer exatamente o que eu preciso ouvir, sem nem mesmo tentar. Amaranta sorriu, roçando os lábios nos dele. Eu suponho que somos bons em nos complementar. Assustadoramente bons. Eles ficaram assim, em silêncio confortável, enquanto o amanhecer terminava de pintar o céu em tons de rosa e dourado. Era o tipo de momento que Amaranta queria capturar em âmbar, preservá-lo perfeito para sempre. Sua vez, disse Calix eventualmente. Me conte algo que mais ninguém sabe. Amaranta respirou fundo, decidindo confiar tanto quanto ele havia feito. Eu cresci sentindo que tinha que provar constantemente que merecia estar em qualquer lugar. Filha de imigrantes, bolsas de estudo, sempre a garota que não se encaixava totalmente. Aprendi a usar o humor como escudo e o confronto como armadura. É por isso que você desafia a autoridade. É por isso que eu desafio a injustiça. Há uma diferença. A autoridade não me intimida. A crueldade disfarçada de profissionalismo me incomoda. Calix deslizou os dedos entre os dela, entrelaçando-os. Essa sua fúria, essa sua necessidade de defender os outros, é uma das coisas mais lindas que eu já vi em alguém. As palavras vieram tão sinceras que Amaranta sentiu um nó se formar em sua garganta. Ninguém nunca me disse isso antes. Geralmente me dizem que eu sou intensa demais, direta demais, demais. Tudo. Então eles estavam cegos ou assustados. Provavelmente os dois. Ele a beijou na têmpora, na bochecha, no canto dos lábios. Beijos pequenos e doces que falavam de afeto profundo, mais do que de paixão. O que fazemos agora?
Perguntou Amaranta contra o ombro dele. No escritório, quero dizer. Não podemos fingir que isso não existe. Nós não vamos fingir nada, mas também não vamos fazer um espetáculo. Nosso relacionamento é nosso. Não deve explicações a ninguém. Exceto ao recursos humanos, provavelmente. Calix soltou uma risada genuína, aquele som raro e precioso que Amaranta estava aprendendo a provocar. Irina já sabe. Eu aposto minha empresa que ela soube antes de nós. Definitivamente ela soube antes de nós. Eles acabaram adormecidos, enroscados no sofá, enquanto o sol terminava de nascer sobre Barcelona. Não foi planejado nem elegante. Simplesmente aconteceu, com a naturalidade de duas pessoas que finalmente haviam encontrado onde se encaixar. Quando Amaranta acordou horas depois, encontrou Calix a observando com uma expressão que nunca tinha visto nele. Paz. Bom dia, murmurou ela se espreguiçando. São quase 2 da tarde. Tecnicamente, boa tarde. Você cancelou suas reuniões? Todas. Amaranta se levantou bruscamente. Quem é você e o que fez com Calix Montenegro? Ele a puxou de volta para seus braços. Eu decidi seguir seu conselho, escolher viver em vez de apenas sobreviver. Só por hoje é um começo. Eles passaram a tarde juntos, fazendo coisas extraordinariamente comuns. Tomaram café da manhã tarde, assistiram a um filme sem realmente prestar atenção, conversaram sobre tudo e nada. Calix cozinhou massa, surpreendentemente bem, enquanto Amaranta lhe contava histórias de sua infância que o faziam rir com aquela liberdade nova que ele estava aprendendo a se permitir. Era domesticidade envolta em novidade, intimidade sem roteiro. Ao entardecer, enquanto compartilhavam vinho na varanda, o celular de Amaranta vibrou. Um e-mail. Sua expressão deve ter mudado porque Calix imediatamente perguntou: o que houve? Amaranta leu a mensagem 2 vezes, 3, tentando processar as palavras. É de uma consultoria em Singapura. Uma oferta de emprego. Posição sênior em projetos internacionais. É o tipo de oportunidade que aparece uma vez na vida. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações. Calix pousou sua taça com cuidado deliberado. É algo que você quer? Há 2 meses eu teria dito sim sem pensar. Era exatamente o que eu buscava quando vim para Barcelona. Experiência internacional, projetos de alto nível, crescimento profissional acelerado. E agora? Amaranta olhou para ele, realmente o olhou. Este homem que havia aprendido a baixar suas defesas, que havia escolhido cancelar reuniões para passar o dia com ela, que a olhava como se ela fosse algo precioso e aterrorizante ao mesmo tempo. Agora eu não sei o que eu quero. Calix pegou a mão dela, apertando-a suavemente. Você não precisa decidir agora. Tire o tempo que precisar. E se eu decidir ir? A pergunta pairou entre eles, pesada como pedra. Então eu vou te deixar ir, disse ele com a voz firme, mas olhos vulneráveis. Porque te amar significa querer o melhor para você, mesmo que isso não me inclua. As lágrimas pinicaram nos olhos de Amaranta diante da generosidade brutal daquelas palavras. Eu não disse que queria ir. Eu disse que não sabia o que queria. Eu sei. E tudo bem. Só prometa-me que você tomará a decisão certa para você. Não por mim. Não por nós. Por você. Amaranta assentiu, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Eles ficaram na varanda até as estrelas começarem a aparecer, com as mãos entrelaçadas e um futuro incerto se estendendo diante deles como um caminho sem mapa. Pela primeira vez em sua vida, Amaranta não tinha todas as respostas, e isso a aterrorizava tanto quanto a emocionava. Amaranta passou 3 dias em um limbo emocional que a consumia por dentro. A oferta de Singapura permanecia em sua caixa de entrada como uma pergunta sem resposta. Cada vez que ela abria o e-mail, as palavras brilhavam com a promessa de tudo o que ela sempre desejou: autonomia, prestígio, o tipo de carreira que provaria ao mundo e a si mesma que cada sacrifício tinha valido a pena. Mas agora havia algo mais na equação. Alguém mais. Calix não voltou a mencionar o assunto. Ele cumpria sua palavra de dar espaço a ela, embora Amaranta notasse como os olhos dele a procuravam constantemente no escritório,
como se ele quisesse memorizar cada detalhe antes que ela desaparecesse. Isso doía mais do que qualquer pressão. Na tarde de sexta-feira, Amaranta se viu caminhando sem rumo pelo bairro gótico, com o celular desligado e a mente girando em círculos infinitos. As ruas estreitas e labirínticas pareciam um reflexo perfeito de seu estado interno. Lindas, mas confusas, cheias de possibilidades que levavam a lugares desconhecidos. Ela parou em frente a uma pequena livraria escondida entre prédios medievais. A vitrine exibia romances em vários idiomas, todos prometendo histórias de pessoas que tomavam decisões impossíveis e de alguma forma sobreviviam. Ela entrou sem realmente pensar. O interior cheirava a papel velho e café fresco. Uma senhora mais velha com óculos de leitura pendurados em uma corrente de prata a cumprimentou com um sorriso gentil antes de voltar ao seu livro. Amaranta percorreu os corredores estreitos, deixando seus dedos roçarem as lombadas dos livros. Havia algo reconfortante na solidez das histórias alheias, em saber que milhares de pessoas antes dela haviam enfrentado dilemas parecidos e encontrado respostas. Você está procurando algo específico? A voz a assustou. Um jovem com um avental manchado de tinta havia se materializado ao lado dela. Eu não sei, admitiu Amaranta. Talvez um sinal do universo. Ele sorriu com compreensão. Esses nunca estão na seção que você espera. Mas posso te recomendar algo sobre pessoas que escolhem entre o seguro e o verdadeiro. Temos vários desses. Amaranta soltou uma risada sem humor. É tão óbvio assim. É o dilema humano mais antigo. Sempre foi. Antes que ela pudesse responder, seu celular vibrou em seu bolso. Ela tinha esquecido que o tinha ligado novamente. Uma mensagem de Lena. Você ainda está viva. Estou sem notícias há dias. Estou preocupada. Amaranta saiu da livraria sem comprar nada e ligou para o número da amiga. Lena atendeu no segundo toque. Finalmente. Pensei que você tinha fugido para o Tibete ou algo assim. Desculpa, eu estive processando. O emprego em Singapura. Como você sabe? Porque eu te conheço. E porque posso ouvir na sua voz que você está enfrentando uma decisão enorme. Então, o que está te impedindo? Há 6 meses você teria aceito sem pensar 2 vezes. Amaranta se apoiou em uma parede de pedra antiga, observando como os turistas fotografavam a catedral ao longe. Há 6 meses eu não tinha conhecido Calix. Silêncio do outro lado da linha. Depois, merda, você se apaixonou. Não era uma pergunta. Eu acho que sim, admitiu Amaranta, sentindo algo se libertar em seu peito ao dizer em voz alta. E eu não sei o que fazer com isso. O que ele diz? Que eu escolha o que for melhor para mim, que ele vai me deixar ir se for o que eu quero. Isso soa romântico e autodestrutivo ao mesmo tempo. É muito a cara dele. Lena suspirou audivelmente. Olha, eu não vou te dizer o que fazer, mas eu vou te lembrar de algo. Você passou a vida inteira buscando validação externa. Títulos, empregos, reconhecimento. Você já se perguntou o que você quer de verdade, não o que você acha que deveria querer? As palavras atingiram como martelo contra cristal. Eu não sei, sussurrou Amaranta. Eu nem sei por onde começar a responder a essa pergunta. Então talvez esse seja o seu primeiro passo. Descobrir isso. Quando terminou a ligação, Amaranta caminhou até a praia. O sol começava seu declínio, pintando o céu em tons de laranja e púrpura, enquanto as ondas acariciavam a areia com ritmo hipnótico. Ela tirou os sapatos e caminhou pela beira, deixando a água fria molhar seus pés. Havia algo no oceano que sempre lhe pareceu honesto, constante, imenso, indiferente aos pequenos dramas humanos. Ela fechou os olhos e respirou profundamente. O que ela queria de verdade? A resposta veio com a clareza de um raio atravessando a névoa. Ela queria construir algo próprio. Queria acordar animada com o trabalho que fazia. Queria rir até doer o estômago. Queria alguém que a visse por completo e escolhesse ficar de qualquer maneira. Ela queria viver, não apenas sobreviver. E Singapura, por mais linda que fosse a oferta, era apenas outra versão do mesmo padrão. Buscar aprovação externa em vez de satisfação interna.
Mas Barcelona tinha Calix, tinha Irina, tinha o café horrível da máquina do escritório e os pores do sol dourados sobre o Mediterrâneo. Tinha a promessa de algo real, mesmo que fosse aterrorizante. Ela pegou o celular, com as mãos tremendo levemente, e escreveu um e-mail. Prezados senhores da consultoria de Singapura, agradeço profundamente a oportunidade oferecida. Após uma consideração cuidadosa, decidi recusar a posição. Desejo a vocês todo o sucesso em sua busca. Atenciosamente, Amaranta Ruiz. Ela apertou enviar antes que pudesse se arrepender. Em seguida, abriu uma nova mensagem, desta vez para Calix. Onde você está? Preciso te ver. Agora. A resposta veio em segundos. No meu escritório. Você está bem? Venha para a praia de Barceloneta, eu estou te esperando. Ela não adicionou mais nada. Não precisava. 25 minutos depois, ela viu a silhueta dele se aproximando pela areia. Ele caminhava com aquela precisão característica, mas seus ombros estavam tensos de preocupação. Ele ainda usava camisa de trabalho com as mangas arregaçadas, como se tivesse saído correndo sem se preocupar com o código de vestimenta. Quando ele chegou à frente dela, seus olhos a examinaram procurando sinais de problema. O que aconteceu? Amaranta sorriu, sentindo lágrimas pinicar em seus olhos, embora não estivesse triste. Eu recusei a oferta de Singapura. Calix ficou completamente imóvel, como se o tempo tivesse parado ao redor dele. O quê? Eu disse não a eles. Há meia hora. Já está feito. Amaranta, você não precisava fazer isso. Eu te disse para não tomar decisões por minha causa. Que eu não tomei. Ela o interrompeu dando um passo em sua direção. Eu tomei por mim, porque eu percebi algo importante. O quê? Que eu passei a vida inteira buscando coisas que eu achava que me fariam sentir suficiente. Mas a suficiência não vem de títulos ou cidades exóticas. Ela vem de escolher o que te faz sentir completa. Calix a olhava com uma expressão que Amaranta não soube decifrar. Ele parecia estar processando múltiplas emoções simultaneamente. E isso te faz sentir completa? Barcelona? A empresa? Não, disse Amaranta pegando as mãos dele. Você me faz sentir completa. Isso, o que a gente tem. A forma como você me desafia e me apoia ao mesmo tempo. Como você me faz querer ser melhor sem deixar de ser eu mesma. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Calix. Apenas uma, mas o suficiente para Amaranta saber que ela havia quebrado algo fundamental dentro dele. Ninguém nunca me escolheu antes, sussurrou ele. Sempre foi a empresa, a posição, o que eu podia oferecer. Nunca apenas eu. Pois se acostume. Porque eu te escolho todos os dias, Calix Montenegro. Sua risada esquisita, sua obsessão por perfeição. A forma como você finge não ter emoções, mas sente tudo profundamente demais. Ele a puxou para seus braços, segurando-a como se ela fosse a coisa mais valiosa que ele já havia tocado. Eu te amo, murmurou ele contra o cabelo dela. Eu não sabia que eu podia. Eu não achei que fosse capaz. Mas eu te amo de uma forma que me aterroriza e me liberta ao mesmo tempo. Amaranta se separou apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Eu também te amo. E sim, dá medo. Mas eu prefiro ter medo com você do que estar segura sozinha. Ele a beijou então, suave e profundo, enquanto o sol terminava de se pôr no horizonte e o mundo inteiro parecia prender a respiração. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo com aquela liberdade que só vem de se render completamente. Então, o que fazemos agora? Perguntou Calix. Amaranta deu de ombros. Eu suponho que a gente construa algo juntos, algo que não tem mapa nem garantias, mas que é nosso. Eu gosto de como isso soa. Eu também. Ele deslizou a mão na dela, entrelaçando seus dedos. A propósito, eu tenho algo para te propor. Ah, é? Estou criando uma nova divisão na empresa. Projetos de impacto social com foco sustentável. Eu preciso de alguém para liderar. Alguém que não tenha medo de desafiar o status quo e que realmente se importe em fazer a diferença. Amaranta sentiu seu coração acelerar. Você está me oferecendo um cargo executivo? Eu estou te oferecendo a chance de construir algo significativo,
com o seu nome na porta e autonomia completa. Interessada? Isso é nepotismo ou você realmente acha que eu sou boa? Calix sorriu. As duas coisas podem ser verdadeiras, mas principalmente a segunda. Amaranta o beijou de novo, rindo contra os lábios dele. Eu aceito, com uma condição. Qual? Que você aprenda a tirar férias, de verdade, sem laptop nem e-mails de emergência. Negociável. Não negociável. Ele suspirou dramaticamente. Tudo bem, mas você vem comigo. Obviamente. Eles caminharam de volta pela praia, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu escurecido. Em algum momento, Amaranta tropeçou em algo enterrado na areia, porque algumas coisas nunca mudam. Mas desta vez, Calix estava lá para segurá-la. E naquele gesto simples, Amaranta entendeu tudo o que precisava saber sobre o futuro deles juntos. Sabe qual é a coisa mais irônica? Disse Calix enquanto subiam as escadas de pedra que levavam de volta à cidade. O quê? Que nós começamos como inimigos. Eu pensando que você era uma ameaça ao meu controle. Você pensando que eu era um tirano sem coração. Amaranta riu. Não era guerra, era amor. Só que nenhum de nós sabia ainda. E agora que sabemos, o que fazemos? Ela apertou a mão dele. Vivemos. Finalmente, vivemos de verdade. E enquanto Barcelona brilhava ao redor deles com milhões de luzes prometendo infinitas possibilidades, Calix Montenegro se deu conta de algo que mudou tudo. Pela primeira vez em sua vida, ele não sentia medo do futuro. Ele se sentia conquistado. E era a sensação mais linda que já havia experimentado.